Olá, sejam bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Hoje voltamos a falar sobre dança, né? E agora pro guia também, R011, chegando aí com um monte de novidade aí. Não tinha como deixar de ter aqui como convidados o Lucas e a Daphne, né? Obrigada. Da escola de dança Daphne Macruz. Gente, olha, isso aí até dá um desconto pra mim, por quê? Eu erro o nome de todo mundo. Não, e é um nome difícil, né? Não, mas Macruz. O Daphne já não é fácil, né? Não, o teu também não é fácil não, Lucas. Vamos respeitar que o seu também não é fácil não. Lúlio é o mais complexo, Lúlio, né? Lúlio é italiano? É. Você tem cara de italiano Tenho. mesmo. Não, e as nossas filhas a gente também colocou tudo nome diferente. A Ayla, Zoe, e aí herdaram Macruz Lúlio. Então imagina Macruz pra elas Lúlio. falarem. Não, mas eu acho que é Lúlio. legal essa combinação, né? Pra quem não sabe, gente, pra quem acompanha lá as redes sociais, fala de vez em quando com a Daphne, fala de vez em quando com o Lucas, mas eles são um casal que trabalham juntos aí há quantos anos? 13 11. anos juntos, 11 com a Isso, escola, né? Trabalhando Com a junto, escola. 11. A gente abriu a escola, a gente não era nem casado ainda, é muito louco, né? A gente confiou e foi. Mas conta um pouquinho, isso assim, todo mundo quer saber um pouco da vida de todo mundo, né? Vamos lá. As redes sociais trouxeram essa cultura da gente Sim. querer saber da vida dos outros. Mas assim, é porque até essa questão de vocês trabalharem juntos, manterem o negócio junto, como que foi isso? Antes de casar, vocês eram amigos, já estavam na área, como que foi? Conta pra gente. Eu abri primeiro a minha escola, né, lá no Taboão da Serra, onde meus pais moravam, e aí eu fiquei 3 anos na escola e falei, não, eu quero algo maior, não quero que... Era só de dança de salão, né? Aí eu falei, não, eu quero algo maior e acho que é agora que eu tenho que fazer essa mudança, porque senão vai passando o tempo, a gente vai crescendo e aí não vai ter coragem. Aí, enfim, nesse meio tempo conheci o Lucas, e aí eu tava fechando já outra escola, tinha passado o ponto, me machuquei, aí precisei ficar 1 ano de molho, e quando eu me recuperei, achei um lugar que eu queria montar a nova escola. E aí meu pai falou, por que vocês não abrem juntos, né? O Lu tava... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ela estava machucada e aí ela dava aula como diretora também de dança numa associação de funcionários públicos. E aí era caminho para ela chegar nesse lugar, passar pelo prédio que a gente está hoje. E aí eu estava na parte corporativa. Eu era trainee de uma empresa, etc. E aí no final do ano eu saí dessa empresa e aí a gente sempre conversando, lapidando, etc. E o pai dela deu estoque. Ele falou, por que vocês não se juntam nessa questão também? Por que vocês não, de repente, ele ficar com a parte administrativa, você com a artística? E aí... Porque na realidade eu acho que você pensava muito nisso, né? Peraí, a parte de dança é ela. O que eu vou fazer no negócio de dança? Mas tem essa parte administrativa que é importantíssima pro negócio dar certo, né? Exato. Tem que e essa é a maior falha das escolas de dança, porque geralmente quem administra é a pessoa que dá aula. Então a pessoa que dá aula cobrando, a pessoa que dá aula, né, tendo que falar, oi, meu, né, assim, parte burocrática. Isso que deu certo, então. Foi isso. Eu tenho certeza que foi. Quando a gente conversa com outras pessoas que têm escola, etc., normalmente não tem essa divisão. É isso, a pessoa que dá aula é a pessoa que atende, é a pessoa que também negocia, é a pessoa que cobra, e a gente teve essa pequena experiência, porque quando a gente começou, a gente tinha um restaurante, então a gente dividia, a Daphne ficava com a parte artística, eu ficava em tempo lá no restaurante, e aí teve situações que ela saía da sala de aula e corria para a recepção para atender aquela pessoa, e enfim, e não era legal, porque aí o próprio aluno mistura, sabe? Então hoje quando tem bem separadinho, ontem mesmo ela deu uma aula particular, e aí a pessoa estava procurando e falou, olha, eu tenho aula com a Daphne, eu falei, mas aí custa tanto, etc. Você já, e ele deve fazer todo o marketing da esposa também, né? Até que não sabem que é esposa, mas depois descobre, né? Fala, entendi. Mas isso funciona muito. Até porque o professor é a parte lúdica da coisa, né? Então imagina aquela pessoa que você tem admiração, depois falando, oi, tudo bem? Olha, você tá me devendo tanto, né? Não é legal, né? Eu acho muito, se torna uma coisa meio que desagradável, porque o que você falou tá certíssimo, você tem aquela coisa do lúdico. E outra, até, eu falo muito aqui, que quando eu falo de arte, de dança, a dança é uma manifestação artística. E o artista, ele tem que estar livre para criar, ele tem que estar livre para desenvolver o trabalho dele. Então, se você como artista, você começa a dividir a tua função com uma parte administrativa, com uma parte de cobrança, porque você lidar com... Uma coisa é você ser artista, ser dançarina, outra coisa é você ter a tua empresa com o seu marido. Então, se você tem isso bem dividido, você consegue ter muito mais sucesso, brilhar mais, criar mais, assim, na parte artística, porque você tem uma retaguarda que você confia, né? Acho que tá mais ou
menos isso. Não tinha nenhuma chance de golpe, né? Não, e o legal é que assim, todo mundo fala, mas vocês trabalham juntos? Eu falei, junto, mas não é, né? Porque assim, são áreas diferentes da empresa. Claro, a gente, né, um consulta o outro, um comunica, ideias juntos, mas ele tem a parte dele pra cuidar e eu tenho a minha, que eu entendo bem, ele entende bem da dele e assim vai. A gente trabalha junto, mas separado ao mesmo tempo. É legal que assim, são campos que os dois evoluíram juntos, né? Porque aí a parte dela, de tanto a gente interagir, etc., eu aprendi muita coisa e ela também da minha. Isso que é legal. Mas ele tá dançando bem já? Dança de salão, pelo menos? Como é aquele ditado, caso de feira? Nem um passo, mas nem um passo. Não, nenhum passo não, sejamos justos, vai. Pelo menos não um danço, forrozinho. Resumindo, eu não danço. Ele dançou no casamento, vale? Dançou, tá vendo? Dançou. Foi. Ela te ensaiou antes, né? Eu ensaiei. Foi, A gente tem uma vertente que é pra coreografia de eventos, né? Casamento, então não pode falar que não dançou no nosso, vai. Não sei. E a família, os filhos também vão seguir aí. Sim, as também, meninas, né? a gente Gosta. tem duas meninas e as duas fazem balé, hip hop. É mó Adoro. barato. Quantos anos elas têm? A mais velha tem 5 e a mais nova tem 2. Ai, que delícia. Inclusive, a gente abriu uma turma de mini baby justamente por interesse próprio, né? Foi. Livre, espontânea, Aí a gente falou, não, carteirada. tadinha, ela precisa dançar, toda, né, assim, vendo a mãe, vendo a irmã. Aí eu falei, quer saber? Aí a gente fez uma mini e deu super certo, né? Não, e elas adoram, de fato gostam. Porque eu já estava no ambiente, etc. E elas brincam de dançar em casa, brincam na escola. Quando é aula de uma, que não é o dia da outra. Quer fazer junto. Quer ir junto, quer ir, quer participar, então. Aí no final do ano a gente tem um espetáculo que da escola inteira participa. Então elas estão acostumadas já com teatro. Elas, vamos fazer show agora. Tá, brincadeira de casa geralmente vai, né? Acaba sendo. Mas acaba criando um ambiente muito saudável, acho que pra criança, né? Ai, gente, adorei, viu? Mas tem que ir lá, é verdade. Não, A escola, eu vou lá, eu sou adorei. suspeita, né? A escola é nossa, mas assim, ela é bem linda. Ela tem 3 andares, assim, cada sala com a sua proposta. Os professores também são super queridos. A gente toma cuidado pra escolher tanto, assim, professores bons, mas também adequados pra cada faixa etária, pra cada proposta. Então, as professoras das crianças. Sabe, uma boa energia, né? Sim, todo mundo fala isso, que é bem gostoso. É não, leve, assim, vocês sabe? têm uma boa energia. Eu acredito muito nesse negócio de energia, assim. Às vezes, e aqui no Resenha, a gente conversa com muita gente, né? Então, automaticamente, você consegue perceber isso. Quando uma coisa dá certo por um motivo, por outro. A gente consegue enxergar isso. Eu adorei conversar com vocês. Que legal, eu quero muito lá. Achei a sacada de você ter várias modalidades muito legal. Acho que o Lucas pensou muito bem nisso, nesse sentido, assim, no sentido empresarial, que de fato, e aí vem a tua parte artística. Quem gosta de dança vai querer fazer outras modalidades. Hoje em dia a gente não tem mais tempo de ficar procurando um lugar, outro. Você quer ter tudo ali. Logística importa. A logística é fundamental. Então, assim, só tem a dar certo. Eu vou lá com certeza. Vai ser um prazer. Vou lá. Bem-vinda. Obrigada pelo espaço, né? Foi bem gostoso conversar aqui. Esperamos vocês, ó. Vamos lá, 15% de desconto. É isso aí, ó. Só lá, vai lá, fala que você assistiu o Resenha Corporativa, ou que você viu lá no guia do R011, no portal R011. Que já tem desconto, já começa bem. Já começou com o pé direito. É isso aí. Obrigada, viu? Sucesso aí. E vou lá com certeza. Tá bem, até mais. Gente, é isso. Terminamos por aqui mais um Resenha Corporativa. Se inscreva lá no nosso canal, clica lá no sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça de curtir também e seguir lá as páginas da R011. Logo, guia R011. E... qual é o Insta? Daphne Macruz. Macruz! É isso aí, gente. Beijo. Tchau. Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E agora, para encerrar, né, nossa pauta de música, a gente falou muito sobre instrumentos de corda, conversamos aqui com o pessoal também de teclado, de piano, de professores de canto, e assim, foi um papo muito gostoso, mas a gente não poderia encerrar essa pauta sem falar aqui também com o Renato, né, que também trabalha com a parte aqui de cordas. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, Renato, a presença aqui de vocês. Acho que o Resenha procura sempre trazer os convidados aí para falar um pouquinho dos assuntos. E quem conhece, né? A gente sempre procura trazer quem conhece, porque eu acho que as pessoas têm um monte de dúvidas e a gente está aqui para tentar sanar todas elas. Mas, Renato, me diga uma coisa. A gente tem instrumentos de corda, nós temos os instrumentos, né, de sopro, uma série de coisas. Existe eu vejo que o que mais pessoas falam é na dificuldade, de repente, de quem nunca teve contato com a música, mas sempre teve aquele sonho de querer aprender.
Principalmente assim, normalmente o pessoal fala do violão, né? Ah, mas o violão é um instrumento mais fácil. E talvez não seja, talvez seja mais acessível, né? E não é a coisa do fácil. Como que é? Explica pra gente, assim, existe realmente esse grau de dificuldade? Qualquer um, em qualquer idade, pode se dedicar? Existe um prazo, assim, como é que funciona isso? Para quem queira aprender, queira estar buscando aí esse aprendizado. Sim, eu acho que é um instrumento... Não só o violão, mas a música é um autoconhecimento. A pessoa, em qualquer idade, ela começa a buscar isso e ela começa a se descobrir naquilo. Então, o interessante é que cada pessoa tem um perfil, né? Tem gente que desenvolve rápido, tem gente que demora um pouquinho mais, mas ele vai se encontrando o seu jeito de tocar. E ali ele se encontra uma expressão muito interessante de ver essa evolução, né? Em qualquer idade, a pessoa começa a tocar o instrumento e ela começa a se expressar através daquilo. Daqui a pouco os amigos dela estão ao redor disso e toda a vida dela tá nisso, né? Esse encontro de gerações também, porque são estilos diferentes e você vai atendendo todas essas gerações, né? Mas assim, por exemplo, beleza, todas as gerações podem chegar a fazer a aula, essa coisa toda, mas existe uma dificuldade. Porque eu digo assim, principalmente na questão do violão, você tem que ter, além, tudo bem, da concentração para se dedicar, para poder estudar, mas existe a questão como é que eu vou explicar isso tecnicamente, me dá uma luz, mas tipo, dedilhado, né? Uhum. Isso tudo. E existe uma dificuldade maior, dependendo da idade, ou você tem como aprender de toda forma? Sim, acho que todo mundo acaba encontrando uma dificuldade, mas acho que no perfil geral, assim, que eu enxergo, mais ou menos, as crianças, elas têm uma facilidade muito grande. O que é mais difícil da criança é você manter a atenção dela. A pessoa mais idosa, vamos dizer assim, você tem toda a atenção dela, mas aí a coordenação já é um pouco menos. No final, isso tudo se equilibra, né? Porque você a criança desenvolve rápido, mas às vezes a atenção dela está voltada para outra coisa. Enfim, mas essa coisa técnica, tem gente que tem uma facilidade muito grande na mão direita, tem gente que tem uma facilidade muito grande na mão esquerda. E aí vai desenvolvendo independente isso, né? De ser destro, de ser canhoto, porque na realidade o instrumento de corda você vai usar as duas, né? Sim, as duas. E às vezes a gente tem essa visão de que vai ser muito difícil, eu não vou conseguir memorizar isso. E ao longo prazo isso começa a funcionar, né? Às vezes é uma dificuldade muito grande de memorizar os acordes da primeira música. E daqui a pouco você está memorizando 20 músicas, sabe? Seu repertório vai aumentando e você vai desenvolvendo essa capacidade de memorização também, né? Então essas dificuldades, elas vão surgindo e elas vão confrontando a gente também. Isso é muito interessante, né? De cada aluno, de cada pessoa. E o professor tentar enxergar isso, né? Tentar ler de qual é a dificuldade de cada aluno, onde trabalhar com cada aluno. Né? E com relação a tempo, isso é relativo também com o aprendizado? Ou tipo, existe uma média de tempo em que a pessoa consiga estar aprendendo? Isso foi uma pergunta, inclusive, que veio pra gente através dos e-mails aqui, acho que foi pela Alex Studio que mandaram uma pergunta referente a isso, falando qual que é o tempo médio para aprendizado do instrumento de corda, né? Violão especificamente, se, assim, uma periodicidade, vamos lá, se a pessoa é um aluno que faça uma vez por semana, em quanto tempo aproximadamente ele está, vamos dizer assim, que está tocando alguma coisa, está conseguindo entender esses acordes, Olha, eu diria que assim, em coisa de um mês a pessoa está tocando uma música ali. Só que às vezes a gente estipula uma data e é meio complicado, né? Porque também tem a disponibilidade de cada pessoa. Tem gente que começa a estudar e ele consegue realmente tocar todo dia. 1 hora por dia, não sei, mas ele consegue tocar todo dia. E tem gente que não consegue tocar todo dia. E aí demora um pouquinho mais. Mas essa disponibilidade também vai aproximando você. Você consegue colocar isso na rotina e aí a sua rotina já está com o instrumento. Enfim, aí você acaba desenvolvendo mais rápido, né? Então, acho que em torno de um mês e meio ali, a pessoa já começa a ter uma noção de uma música, 2 músicas, já começa, assim, a querer tocar no churrasco, já querer tocar com a família. Né? Aí já começa a incentivar até a querer se dedicar mais, né? Exatamente. Porque tem isso, né? Você aprendeu a primeira música e você parece que te dá o gás de você querer, não, agora
né, consigo, né? Quebra aquela barreira do que era impossível, ela vê que consegue, aí ele começa a querer. Exatamente, né? exatamente. Aí o aprendizado acaba sendo mais rápido. E aí você ouve os alunos falando, domingo eu toquei na casa de um amigo lá, e aí foi mais divertido porque todo mundo cantou. E aí ele já quer outras músicas e daqui a pouco o repertório dele já tá grande ali, ele já tá participando, já tá entrando numa banda, já tá querendo fazer alguma coisa desse tipo. Aí ele já quer pular etapas, né? Ele já quer ir pra banda também. Né? Exatamente. Mas tem uma coisa no violão, na música no geral, né? Que eu acho a função do aprendizado. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero entrar numa banda. E não é só essa função. Tem gente que fala assim, só quero chegar do trabalho, pegar o violão e tirar o estresse ali. Tipo, descansar ou refletir em outra coisa, desconcentrar, tirar o trabalho da cabeça, né? Tem gente que toca com a família, isso aproxima a família. Tem gente que é muito tímido e aquilo serve de comunicação. Então, eu acho que as funções do instrumento são... Dentro da sociedade, eu acho que ela é muito variado, assim, você tem uma ação muito grande dentro da sociedade, né? Eu vi a professora, no podcast que vocês fizeram da professora de piano, eu vi ela falando que na pandemia muita gente procurou, e realmente as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque você tinha que ficar dentro de casa, e aquela aula de música funcionava muito bem durante a pandemia, né? Não, e assim, eu vi, você falava dessa questão de pandemia, eu vi isso, né, escutei muito isso dentro do podcast, do que as pessoas procuraram muito, porque tinham que ocupar o tempo ali também, mas teve um outro fator que pós-pandemia, aí que parece que aumentou mais a busca. As pessoas que começaram a se preocupar em fazer, de repente, aquilo que elas sonhavam lá atrás e não fizeram por N motivos, a começar a pensar em fazer um esporte, em buscar mais conhecimento no meio da arte, não, sabe, tudo bem que a gente tá aquela coisa do trabalho, mas o pessoal começou a perceber a importância de outras coisas, de outras atividades a serem incluídas no cotidiano mesmo, né? Sim, e recomendação médica, né? Exatamente. Eu já tive muitos alunos que falaram assim, meu psicólogo falou para eu procurar aula de música. Eu acho isso muito legal, porque vira saúde, vira qualidade de vida, né? Um monte de coisa. Eu falo isso muito aqui, até sendo repetitiva, mas é terapêutico. Né? É terapêutico. Olha, muito bom, Renato. Eu acho assim, a gente tem que procurar mesmo. Eu sou uma pessoa que particularmente tem uma frustração aí, porque eu sempre quis aprender violão e nunca tive coragem, tempo. Mas eu tô chegando lá. Vou começar. Aqui o podcast tem me incentivado várias coisas diferentes. Então, uma delas é começar a pensar em fazer uma aulinha de violão aí também. Inclusive, eu acho que assim, todo mundo tem... deveria tocar um instrumento, e quando começa a tocar um instrumento eu falo que todo mundo deveria compor. Eu acho que a composição é uma expressão tão natural que a gente às vezes pensa assim, não, existem os compositores e eu não sou compositor. Não, todo mundo tem uma expressão, então você está pegando uma música e fazendo uma interpretação dela, você já é um compositor, porque você está formulando do jeito que você imagina que aquela música deveria ser, né? E o que você falou é real mesmo, tipo, todo mundo é meio compositor, porque a gente cria as coisas na nossa cabeça, a gente cria, imagina, e quando você toca um instrumento, na realidade você consegue expressar aquilo que você está sentindo, ou aquela construção que você tem feito mentalmente, você consegue expressar com mais facilidade. Então aí se desenvolve, né, as composições. Muito bom, Renato. Obrigada pela tua presença, viu? Eu que agradeço. E, gente, vamos terminando por aqui com mais uma resenha corporativa. Se inscreva aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações. Segue a gente aí também lá no Lex Studio e também no portal R011. Daqui a pouquinho no guia R011. Beijo a todos. Olá, bem-vindos ao Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E assim, gente, eu sou suspeita para falar, mas tudo que tem a ver com arte, música, de uma forma geral, assim, eu acho que são temas aqui que a gente vem abordando muito. As pessoas procuram muito saber e perguntam muito a respeito, e é sempre muito gostoso falar sobre esse assunto, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre música, aqui com o professor Felipe Zanebripi. Quase não gaguejou. Quase. A maioria das pessoas gaguejam. Não, mas isso é assim, né? Depois vai acostumando, né? Vai. A vantagem é que não tem outro, né? Então, depois que a pessoa decora, nunca mais fácil de localizar também. Felipe, me diga uma coisa, você como professor, né, de mais instrumentos de corda, né? Sim. E como é que, assim, como que é trabalhar com a música nisso? As pessoas, a gente vê que o pessoal tem procurado mais
né, tanto a música quanto o esporte, a gente vê aí uma busca maior, né, de pós-pandemia, parece que as pessoas começaram a se preocupar mais com isso, né? E você como professor, o que você sente? Você sente realmente que o pessoal tem buscado mais? Olha, até por indicação médica, né? Eu costumo dizer, até para os meus alunos, todo mundo precisa de um esporte e um instrumento, todos, independente da idade. Lá no canal da escola eu trabalho, qual é a melhor idade para aprender? As perguntas mais frequentes, né? Minha mão é pequena, será que eu consigo? Então, são vários mitos que vêm sendo quebrados, né? Então, acho que foi semana passada. O psicólogo me indicou aprender um instrumento. Então, é comprovado aí cientificamente. Eu não tenho agora referências, né, muito profundas, mas porque para mim já é óbvio. Então, quem quiser procurar, dar um Google aí, né? Dopamina, né? Sim. Tipo assim, você nunca encostou no instrumento, você vai aprender. Aí começa ali, né, gaguejando com os dedos, digamos assim. Quando você consegue tocar a sua primeira música, a sensação é de realização, fantástica. Né? Porque assim, por que eu digo um instrumento e um esporte? Porque não tem botão para você clicar. Cada idade tem um porquê de você tocar ou de você praticar um esporte. E qualquer, vamos assim, desculpa até te interromper, não, pode. Só em cima do que você está falando, qualquer pessoa, independente assim da idade, pode começar, tipo, pode. Você falou do gaguejar, eu fiquei pensando aqui, falei, caramba, porque... Os dedos gaguejam. Não, é verdade. E assim, e eu vejo que muita gente, às vezes, que quer aprender um instrumento, fala assim, poxa, mas eu não tenho mais idade para isso, que também é um mito, né? Muito, muito. Assim, ó, vamos lá, por etapas. Por que uma criança ou um adolescente é legal tocar? Porque hoje, principalmente hoje, a gente tá tudo a um clique. Até para fazer uma comida, você aperta no micro-ondas. E a música e o instrumento e o esporte não tem botão para você clicar. É verdade. Você já tem um não. Então, aí você vê hoje lá a menina de 15 anos, eu vou me matar, o grande amor da minha vida me deixou. Por quê? Porque não tem não hoje. Hoje você fala no WhatsApp, se você não quiser mais falar, você desliga e pronto. E na música, não. Se eu não fizer, eu não vou conseguir. Tenho duas opções. Sento e choro, ou vou treinar mais. Tô lá na partida de basquete, 1 contra 1. Aqueles streets, né, que o pessoal joga na rua. Se eu perder pro cara hoje, ou eu choro, ou treino mais para ganhar dele depois. Então, a gente começa a ter os nãos ali. É verdade. Então, você já vai começando a ser moldado desde cedo. Porque quando você sai da escola, até os pais aí que estão vendo, né? Coloque seu filho na aula, um esporte, um instrumento. Quando você sai para fora para procurar emprego, o que você vai mais ouvir? Não. Exatamente. E aí, se você não tiver esses não já desde cedo, você vai... Eu penso que a arte e seja isso é só um fato, né? Só um dos grandes... Certeza. Mas, tipo, a arte e o esporte, na realidade, eles até ajudam, a gente falando assim de pais, né, de colocar os filhos e tal, na formação de caráter, inclusive. Muito. Principalmente hoje em dia, muito. Felipe, que as crianças nascem mexendo no celular. Sim. Entendeu? E, assim, os pais, infelizmente, hoje, os pais, até pelas exigências cotidianas de trabalho, essas coisas, preferem dar o celular pro filho ficar quieto, para ele ficar brincando, do que colocar ele para fazer uma atividade. Sim. Porque ele vai ter o trabalho, às vezes, de levar o filho na escola de música. Sim. Você entendeu? Então, a gente precisa um pouco acordar para isso. Quem é que a gente está formando, as novas gerações que nós estamos formando? Sim. Que a gente precisa disponibilizar. Eu li uma matéria, você estava falando esse negócio de saúde, eu li uma matéria esses dias, muito interessante, que fala assim, para você ter uma vida boa, plena, você tem que dividir o seu, assim, são a cada 8 horas. Você tem que ter 8 horas boas de sono. 8 horas de trabalho pesado mesmo, focado, e as outras 8 horas você vai dividir em 3 blocos, que é a sua família, esporte, arte e tal, e alimentação. Alimentação, as coisas pessoais, né? Então assim, se você consegue fazer isso de uma forma, né, regrada, ou se organiza, poxa, se você for colocar lá 8 horas de trabalho legal, terminou aquelas 8 horas, vai levar o seu filho numa escola de música? Sem celular. Sem celular? Não sei que você trabalhe com o celular, mas... mas assim, de toda forma, é aquilo, que a gente, o mundo de hoje, ele obriga as pessoas a trabalharem mais do que aquilo ali, porque ela vai para casa preocupada com aquilo, e ela continua trabalhando ali, ela não consegue prestar atenção nas coisas cotidianas da casa dela, da família, porque ela tá focada. E a música vem para... né, você fazer uma atividade dessa, até, por exemplo, para o adulto que trabalha demais,
É terapêutico. Terapêutico. Não é? Total. Olha, tem tantos casos, tem tantos mitos em volta disso que a gente poderia ficar aqui falando umas 3 horas. Muito mito. Por exemplo, a criança aprende mais rápido que adulto. Mito. Por que criança aprende mais rápido que adulto? Na prática, sim. Mas por quê? Porque o adulto não consegue desligar a mente quando ele vai tocar. É só por causa disso. Porque, teoricamente, adulto aprenderia mais rápido que uma criança. Porque a gente tem muito mais informação na vida para a gente poder relacionar com o que eu quero fazer. E a gente sempre faz analogia com coisas, né? Para a gente poder entender, às vezes, um assunto. Como que você vai estudar? Você vai decorar um negócio de inglês, você faz analogia com aquilo para você fazer. A criança tem menos analogia para fazer. Ela tem menos tempo de vida. Então ela consegue focar mais, né? Ela consegue focar mais, mas um adulto, tipo, uma pessoa de 20 anos, ela aprenderia muito mais rápido do que uma de 12. Porque ela tem mais vivência, então ela consegue entender mais o que eu estou querendo dizer. O problema está em, vou praticar 15 minutos por dia, beleza, tá ótimo. Ou 20 minutos, um dia sim, um dia não. Ela colocou na agenda. Pegou o violão para tocar, por exemplo, do violão, né? Ai, tem conta de luz para pagar. Começa tem um compromisso. Desfoca, né? Isso. Aí ela demora mais que uma criança. Por quê? Porque a criança só tem a escola amanhã. Se ela conseguir desligar totalmente na hora do treino, ela aprende mais rápido. E como fazer, no caso assim, quem queira, vai procurar um professor, qual que é como que deve ser essa escolha? Porque assim, a gente tem muita gente aí no mercado. Isso, você tem que se identificar com o professor, quais são os pontos que quem queira ter uma aula precisa observar, seja na questão dos instrumentos de corda ou outro instrumento, o que você acha ali? Na música, assim, infelizmente ainda não tem, tipo, eu não sei como é que chama lá o órgão do médico, por exemplo, para você poder exercer, né? Na música, se eu quiser dar aula... O CREA, né? Que é do engenheiro, né? O CRM, do médico, a ordem dos advogados. Na música, não tem ainda isso. Mas é tipo mecânico, né? A gente não sabe exatamente o que tem ali no carro, então a gente às vezes vai por indicação e tal. Mas eu vou dar 3 dicas aqui, vamos lá, separar em tópicos. Professor, né? Separa em tópicos. Você deve pesquisar primeiro com quem que ele estudou, ou aonde ele estudou, ou qual a formação dele. Porque o que acontece? Tem muitos sonhos sendo estragados, ceifados mesmo, porque o cara toca no barzinho e... geralmente barzinho de quinta a domingo. A cara, putz, eu vou levantar uma grana de segunda a quarta, vou dar aula. Esse cara não tem didática, esse cara nunca teve aula, às vezes toca ali a gente chama de músico papagaio, né? Ele ouve, consegue tirar um som igual e acha que sabe tocar. Ele tá copiando, né? Então, eu vou tirar uma grana de segunda a quarta. Esse cara não é professor. Ele não tem formação nenhuma, ele nunca nem teve aula e quer dar aula. Então, assim, você dá aula há quanto tempo? Onde você estudou? Primeira coisa. Né? Isso aí você vai saber perguntando para ele. Né? Vamos colocar um segundo aí. Você precisa conversar pessoalmente ou por videochamada hoje, né, com a internet, mas perguntar, como que é seu método? Como que você vai me fazer tocar? Qual o seu processo? Né? E em terceiro, assim, hoje com a internet, Instagram e tal, provavelmente as escolas, os professores, eles postam coisas ali, postam aluno tocando. Então você vai ver as pessoas que estão tendo aula com ele, o desenvolvimento delas. Tá tocando? E aí a chave ali, né? Se você conseguir o contato dessas pessoas, ou de uma ou de duas, você vai assim, como é que esse cara, você entende o que ele tá falando? Porque, assim, se o professor, aí tem as características do bom professor, né? Ele tem que saber ter uma didática. Ele tem que ter uma didática. Né? Assim, a maioria dos alunos que me procuram, assim, eu tentei lá atrás por 3 anos e não consegui. Assim, mas com quem que você? Meu tio, que toca desde criança. Ele tem um talento incrível. Mas o cara... não adianta. Acho que pra você... Porque você tem essa coisa do autodidata, realmente. Mas quando você precisa aprender qualquer coisa, você precisa também da técnica, metodologia... Eu tenho umas coisas polêmicas, eu sou meio contra autodidata, acho que não existe autodidata. Em algum momento ele viu alguém fazer uma coisa que ele copia. Exatamente. Ele assim, vou colocar o dedo aqui e vou chamar de ré. Não. Ele aprendeu. Entendeu? Então assim, se esse cara, ele tem uma didática, ele sabe fazer passo a passo, ele vai ser provavelmente ele vai ser um cara organizado. Ele tem, sei lá, 20 alunos, ele não vai se lembrar de todos. Então ele tem lá no celular, no computador, ele tem lá anotado o que ele passou para você, o que você está estudando, quais são os próximos passos, ele vai te falar os próximos passos. E
segundo passo ali das características do bom professor. Vou me alongar um pouquinho rapidinho. Finalizando. eu ouvi, diretor, finalizando. Ele sabe as características, né? Vamos colocar como segundo. Ele sabe distinguir o ponto que o aluno tá. Por quê? Porque o professor ele puxa a pessoa para cima, mas no tempo certo. Ou seja, na realidade, um bom professor tem que ter essas 3 características e a pessoa precisa pesquisar, não é? Tem que analisar e fazer todas essas coisas. Felipe, Acabou. Nossa senhora, que nosso tempo é muito curto, gente, que a gente tem outras coisas para entrevistar. Mas olha, muito bom falar contigo, viu? Valeu. Eu acho que a música nossa, assim, a gente vive na música, né? O brasileiro é muito musical. Já pensou um filme sem música? Não dá. E é isso, olha, muito sucesso. Gente, siga a gente lá no nosso canal, lá no Lex Studio, no R011 e também no emfz.sp para saber sobre escola de música e também lá tipo com o Oxo, né? Se fala Enfis, né? Oxo se fala Oxo, né? É, isso aí, gente. E se clica aí no sininho para receber todas as notificações. Até a próxima. Valeu. Olá, voltamos com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Falando sobre jogos de tabuleiro, gente, quem não gostou, quem não lembra, né, dos jogos de tabuleiro e essa moda aí, essa coisa voltando, né, os jogos de tabuleiro agora mais evoluídos, alguns assim, que conta toda uma história, eu tenho visto cada coisa, mas quem melhor para falar sobre jogos de tabuleiro do que senão nosso amigo Marco Aurélio, mais conhecido como Amaral. Da Cortex Jogos de Tabuleiro. Tudo bem, Amaral? Seja bem-vindo aqui ao Resenha Corporativa pra gente falar um pouquinho disso, né? O jogo de tabuleiro aí, eu acho que tem toda uma coisa mística, lúdica em volta, né? A gente viu aí muita coisa da evolução dos jogos eletrônicos, as pessoas muito voltadas para celular, para isso. Mas é muito bom você ver que ainda tem uma galera que curte isso e vocês trabalham isso de uma forma muito bacana, que é o incentivar, né, as pessoas a ir para esse universo. Conta um pouquinho como que é esse trabalho de incentivar mesmo, de apresentar os jogos de tabuleiro, né? Que não deveria nem necessariamente ser apresentado, porque isso já deveria ser uma constante. Quem é da nossa geração viveu com isso. E a gente vê assim, poxa, como era bom isso. Perfeito. Né? Tudo bem, Sara? Bem. Muito obrigado por estar aqui com vocês nesse podcast. E é isso. Os jogos de tabuleiro, eu acho que a gente tem alguns cenários diferentes, mas o mais importante, o jogo de tabuleiro é para todo mundo. Seja para criança, seja para o adulto, seja para a terceira idade. Todos jogam e todos podem jogar juntos. A gente joga com criança, mas assim, o adulto joga com o que ele quiser. Jogo para amigo, jogo para aquele que gosta de competir mesmo, para quem é mais cooperativo também. Então a gente tem vários cenários de jogos de tabuleiro diferentes. E é isso, como ele sai de um cenário que a gente vem aí lá dos anos 1400, que já era jogado, o jogo de tabuleiro, seja ele na terra, seja ele com um tabuleiro, ou hoje a gente também tem ele de forma virtual. Então a gente vai de um cenário aí pós-pandêmico, onde todos precisaram se encontrar, que estava todo mundo na tela, e hoje as pessoas querem o quê? Se encontrar olho no olho. Estar sentado numa mesa para poder trocar. E nada melhor do que usar o quê? O jogo de tabuleiro. Então, para além de uma ferramenta, ele de fato é uma interação social entre as pessoas. Não, e essa coisa da interação, a gente lembra, tipo, as reuniões de amigos, né? Pra jogar tabuleiro, pegava aquela galerinha toda. Nossa! Banco Imobiliário, War e tal. Então, passava assim, horas até que alguém ia lá e cansava da mesa e bagunçava tudo, né? E assim, reuniões familiares também. Eu lembro alguns jogos, aquele Perfil, alguns jogos assim que são os jogos clássicos. Clássicos, que as famílias se reuniam e tinham aqueles momentos eram mágicos, sabe? Era aquela coisa de você conviver mesmo. E aí veio essa coisa das pessoas se distanciarem. Aí você falou uma coisa muito boa, que é isso, né? As pessoas querem olho no olho de novo. Exatamente. E o jogo de tabuleiro, até mesmo engraçado, porque nessa época de pandemia, até um pouco antes, começou a surgir os jogos de tabuleiro, mas virtuais. Exato. Que tinham aquela formatação do jogo de tabuleiro, mas eram numa coisa meio virtual, que você jogava, inclusive, compartilhado, né? Que hoje você consegue se encontrar
encontrar nas plataformas, porque nem sempre você tem possibilidade de jogar de forma presencial, mas ele pode ser jogado aí no mundo inteiro, com pessoas diferentes. Então isso também é uma vertente que eu acredito ser muito importante. A gente não nega o virtual, a gente traz para compartilhar, porque quando você encontrar outras pessoas, elas já vão saber jogar esse jogo. Mas aí que tá, mas existe uma diferença, porque esse jogo, por exemplo, quando você fala assim, o jogo virtual, e aí você pensa no jogo de tabuleiro virtual, você vê... existe uma diferença até do tipo de jogo. Não é aquela coisinha do game, por exemplo, que você cria um isolamento, né? Ele tem uma identidade, uma estratégia, uma estrutura diferente. Perfeito. Então, é isso que eu acho bacana. Tudo bem, é o que você falou, de fato, a gente não pode negar o virtual. E em momentos específicos ele se torna muito importante, porque ele continua fazendo essa conexão. Porém, a formatação daquele jogo é outra. E o fator mais importante, você não cria conexão direta entre as pessoas, que muitas vezes é o quê? O combinado que você faz que dá aquele tchan no jogo, quando você está com as pessoas. Porque muitas vezes no virtual ele já te diz o que você tem que fazer exatamente. Mas quando você joga com as outras pessoas, acontecem diversas situações que o grupo vai ter que sentar. Opa, pera aí. Vamos decidir o que isso pode ou não pode. E o jogo ele possibilita isso quando você está ali presencialmente, né, jogando com outras pessoas. Não, tem vários fatores. Eu acho que assim, além do que alguns jogos ali, eles ensinam muita coisa. Eles ensinam a essa coisa não é o competir, sabe? Que é a harmonização ali do que você está lidando. E é legal que eu gosto assim por exemplo, do teu projeto, né? A Cortex especificamente, que assim, até conversando um pouquinho antes, ele estava me explicando isso melhor. É aquela coisa o jogo de entrada, o pegar as pessoas, às vezes, que querem começar a jogar e você fazer essa análise, ver aquilo que se encaixa. Até porque isso é importante, porque às vezes a pessoa, eu quero jogar com meus filhos, mas às vezes ela não sabe o que comprar, e aí ela vai num jogo que de repente não tem adequação àquela vida dela, a forma com que ela pensa. A caixa ela não vai te dizer exatamente o que você pode fazer com aquele determinado jogo. Ele não diz para que aquele jogo realmente ele serve. Então ele mostra uma regra, geralmente, mas ele não fala a essência. E esse é o trabalho que a gente desenvolve. Então, de forma personalizada, a gente atende as pessoas. Nós vamos entender, de fato, aquilo que ela nos traz. Quem é a pessoa que ela joga? É um filho? São os amigos? É um grupo que ele é mais competitivo? Ele gosta mais de cartas? São jogos mais rápidos? Ou nós queremos jogos mais demorados? Eu quero um jogo que eu preciso tocar. E aí, alguns pontos legais. Trabalhamos também com a questão da deficiência. O autismo em questão. Você pode pegar um jogo que ele tem essa questão tátil, essa questão da sensação, do ouvir, do cheiro. Então você trabalha de formas diferentes e isso a gente vai entender qual é o perfil dessas pessoas e a partir dele a gente vai fazer uma sugestão de jogo melhor para essas pessoas poderem jogar. E isso, a pessoa jogando um jogo que é mais adequado a ela vai ter uma sensação muito mais prazerosa com aquilo, vai ter um aproveitamento muito melhor, ela acaba entrando nesse universo dos jogos e ela se torna encantada por aquilo que ela entendeu. Então não é aquele jogo que muitas vezes a gente chama de jogo pesado, que é o jogo mais complexo. E se ela pega esse logo de cara, que é a experiência que muitas pessoas têm com War, tem quem ame e tem a grande maioria que odeia. Por quê? Porque ele demora. Que eu nunca consegui jogar, assim, entender muito ali. Eu comecei a jogar na minha infância algumas vezes, aí eu não tinha muito saco, eu voltava pro banco imobiliário. E essa, Sara, é a experiência que a grande maioria das pessoas tem. Então, pra gente chegar nesse nível, você tem muitos jogos que eles são mais adaptáveis, e eles estão aptos para que você consiga jogar de forma tranquila, rápida. Muitas vezes isso vai te encantando, vai te trazendo, você fala, nossa, eu quero mais, eu quero outro, e quando você vai ver, você está preparado para jogar um jogo mais complexo. Não, gente, esse universo é tão bom e cria memórias tão boas também, né? O jogar, a gente faz isso tão pouco ultimamente, que é aquela coisa do sentar no final de semana com a família e jogar, e o jogo de tabuleiro e tudo isso, e a gente precisa disso, o ser humano precisa disso de novo, né? Isso é necessário. Faz toda uma diferença, como é saudável você ter essas relações e você ter essas memórias, e é isso, eu acho que a Cortex está aí para poder incentivar isso, essa utilização do jogo.
E não, eu gosto muito porque eu acho que assim, não é só um incentivar, né? É fazer com que as pessoas que queiram começar a jogar comecem da forma correta e não se traumatizem de repente com aquele jogo que não se adapta, né? Exatamente. Às vezes é só uma escolha, você não começou da melhor forma e você sabendo o melhor jogo para você ir evoluindo, você só cria uma condição de querer mais e é isso aí, não é não, eu adorei. Muito bom. É isso, Sara. Então, eu hoje tenho essa missão que eu tomei para mim, junto com a empresa, a missão de olhar para o jogo de tabuleiro com muito carinho e apresentar aí para quem ainda não é jogador e eles conhecerem um universo que hoje é gigantesco. E cada vez maior, porque cada vez mais tem novos jogos, né? Tem os... putz, até me fugiu aqui. Que é aquele que as pessoas incorporam um personagem. Nós temos aí os RPGs. RPGs, isso. E olha que eu falei sobre RPG aqui do outro dia, viu? RPGs, que são longos, né? São jogos longos, que às vezes duram dias, né? Isso, você tem aí a pessoa que é o mestre, ele que vai fazer o enredo, vai fazer a leitura, e aí os jogadores, ao longo desse jogo, eles vão fazendo as escolhas. Então ele conta a história, você escolhe uma cena através dos dados, e ele continua. E aí as pessoas entram de fato nessa história. Inclusive tem séries, tem um monte de coisa que é baseada nisso, né? Exatamente. Ah, é muito bom, gente. Vamos continuar e voltar isso daí, jogar mais. Eu tô pensando em comprar um joguinho já para o final de semana. Faça isso. Faça isso com a Cortex. Vou fazer claro que eu vou fazer com a Cortex. Vamos lá. Obrigada, viu, Amaral, pela sua participação. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente volta de novo aí falando sobre os jogos. E assim, treina isso, faz essa experiência. Procura lá o Amaral, sabe? Vai se aconselhar com ele em um jogo que vai se adaptar à sua família. Tem esse momento. Vocês vão ver que é um momento que vai marcar e que você vai querer reproduzir várias e várias vezes e aí vai aumentar o universo dos jogos. Isso é muito bom. Beijo, até a próxima. Daqui a pouco estamos de volta, hein?